meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A barra de direção é um dos nós de controle da direção do carro. Sua finalidade é transferir força da cremalheira, ou da caixa de câmbio, para a alavanca da articulação da direção para alterar a posição do volante em relação ao eixo longitudinal do carro. Projeto. A articulação de direção geralmente consiste em uma haste de metal e duas juntas esféricas em suas extremidades. Cada junta é protegida da sujeira por um espanador de borracha. Algumas barras de direção podem ter uma opção de ajuste de comprimento. Isso é necessário para ajustar a convergência das rodas. Às vezes há projetos que têm apenas uma junta esférica. A segunda junta esférica é de borracha metálica, que não precisa ser protegida por um protetor contra a poeira. O mais popular no projeto de carros de passeio com tração dianteira é o mecanismo de direção de cremalheira e pinhão. Suas hastes de direção são idênticas em ambos os lados, e na maioria das vezes consistem em uma haste e duas juntas esféricas. A junta interna é fixada coaxialmente à haste e está localizada sob a tampa da cremalheira, e a externa é perpendicular ao seu eixo. Com sua tampa contra a poeira, a alavanca da articulação da direção tem um furo cônico para a montagem da junta. A superfície de contato do pino também é feita na forma de um cone. Portanto, é difícil desmontar a junta alavanca-dedo sem um extrator. Diagnóstico de defeitos. Alguns sinais de falhas na direção podem ser determinados visualmente. Seu diagnóstico começa com uma inspeção externa dos protetores contra a poeira e da haste. Os protetores contra a poeira não devem ter rasgos e rachaduras, e não deve haver graxa saindo da parte inferior. As tampas soltas precisam ser substituídas se o desgaste da junta não tiver excedido os limites permitidos. Antes de instalar uma nova tampa contra a poeira, remova a sujeira da junta e coloque um pouco de litol entre a esfera e o revestimento. Se a haste mostrar sinais de deformação devido ao impacto, a barra de direção deverá ser substituída. Quando não for possível determinar a falha por meio de inspeção externa, é necessário verificar o grau de desgaste dos olhais. Para verificar as juntas sem remover o tirante, coloque o carro em um poço de inspeção ou em um viaduto. Fique embaixo da parte dianteira do veículo, segure o tirante com as duas mãos perto da junta externa e balance-o para cima e para baixo. O alojamento do terminal externo pode ter uma folga livre ao longo do eixo do pino, de no máximo 1,5 mm. Essa folga se deve ao movimento da inserção plástica cônica, ao longo do eixo do pino. Ela não deve ser perpendicular à linha central do pino. A junta interna da direção de cremalheira e pinhão deve ser verificada com um ajudante. Ele deve girar o volante de um lado para o outro com frequência de 15 a 20. Enquanto isso, verifique se há folga. Se você puder sentir a folga com os dedos, a junta não durará muito tempo. Troque-a. O que é necessário para o reparo? A substituição da direção exigirá que você tenha as seguintes ferramentas e dispositivos: macaco, chave de boca do cilindro, um extrator de terminais de direção, um conjunto de chaves de boca, alicates, chave de fenda fina e plana, chave de buzina e uma alavanca para desparafusar a junta da cremalheira. A alavanca, nesse caso, é necessária devido ao forte aperto da fixação do nó. Suportes embaixo do carro, calçados. Também é uma boa ideia ter em estoque algumas porcas de pino e alguns contrapinos de tamanho adequado. Certifique-se de comprar o número certo de braçadeiras de plástico com o comprimento adequado para fixar a tampa contra a poeira do rack de direção. Essas braçadeiras podem ser usadas em qualquer caso, mesmo que as de metal sejam usadas em seu carro. A substituição da barra de direção, mesmo que uma junta tenha sido substituída, requer o ajuste obrigatório dos ângulos de instalação das rodas direcionais, geometria. A curvatura também pode ser ajustada com suas próprias mãos. Substituição das barras de direção. Caso o diagnóstico tenha revelado sinais de mau funcionamento de ambas as juntas da barra de direção, será necessário substituir completamente a barra de direção. Quando apenas uma junta estiver apresentando sintomas de falha, você pode limitar-se a substituí-la. Solte o suporte da roda. Coloque as sapatas sob a roda traseira no lado oposto ao selecionado para o reparo. Levante o carro com um macaco. Coloque-o no suporte do macaco. Remova a roda. Com uma chave de fenda e um alicate, remova o contrapino que prende a porca externa da roda de direção. Desparafuse-o. Se o contrapino estiver enferrujado e não sair, deixe-o no lugar e desparafuse a porca com uma chave de soquete.
Ele se desprenderá de suas extremidades salientes e sairá. Certifique-se de perfurar o restante antes da remontagem. Meça o comprimento da haste. Pressione o pino para fora do bipé com um extrator. Para remover o conjunto do tirante, remova os grampos da metade da tampa do rack e deslize-a sobre o tirante. Desparafuse a junta do trilho e remova o tirante. Solte a contraporca para remover o terminal curto. Ao remontar, faça com que o comprimento do novo elo seja o mais próximo possível do valor medido. Isso não evitará que você tenha de fazer a geometria, mas melhorará o manuseio do seu carro no caminho para a oficina. Não há necessidade de usar um extrator durante a montagem. O pino é pressionado no bipé apertando sua porca de montagem. Se você removeu a haste completamente, não se esqueça de colocar a metade da cobertura contra a poeira na haste do terminal longo, antes de prender o terminal externo a ela. Todas as outras montagens são feitas na ordem inversa da desmontagem. As porcas devem ser fixadas com contrapinos. Caso contrário, com a vibração, elas se desparafusam e, com o mesmo impacto, os pinos caem dos soquetes dos bipés. Use uma alavanca grande somente para afrouxar a fixação rosqueada. Ao apertar com uma alavanca longa, há o risco de danificar as roscas.